Olá, amigo ou amiga, é bom estar contigo. É bom partilhar a cada semana um novo tema deste Gerir a favor do Mestre. Eu espero que tenhas usufruído ao longo destes 3 meses estas lições extraordinárias. Partilha com os teus amigos os links quer da Rádio Tranquilidade, quer dos nossos canais YouTube ou Facebook, 2 minutos com ele. Faz isso. Vais ver que isso te vai fazer bem e vai fazer bem aos teus amigos. Mas antes de começarmos a ver o nosso tema, eu tenho uma oferta para ti. Este livro fantástico, que nos fala sobre a origem do mal, como ele se propagou a toda a humanidade, inclusivamente até à Igreja, e a solução de Deus para tudo isso. Envia uma mensagem privada com o teu número, com o teu nome e morada, e gratuitamente nós enviar-te-emos uma cópia deste livro fantástico. A semana passada vimos como nos devemos começar a preparar para momentos menos bons que viveremos no futuro. Esta semana nós iremos ver ou rever aquilo que nos está prometido após a segunda vinda de Jesus como resultado da nossa fidelidade. Quando falamos de fidelidade, lembramos-nos muitas vezes da parábola dos talentos e do modo como o Senhor daquela parábola se dirige aos seus servos, especialmente aqueles que fizeram render os talentos que ele deixou ao seu cuidado. O nosso texto base, usando uma das frases desse Senhor, que representa na realidade o Senhor de todas as coisas, está em Mateus no capítulo 25 e no verso 21 e diz-nos assim: Disse-lhe o seu Senhor: Muito bem, és um servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, eu te confiarei as grandes. Vem tomar parte na felicidade do teu Senhor. Ao olhar para este texto e para o título do nosso estudo, que é a recompensa da fidelidade, até parece que podemos adquirir a salvação pelas nossas boas ações. Mas isso não é verdade. A salvação é-nos dada pela aceitação de Jesus como nosso Salvador. A aceitação de Jesus como nosso Salvador, por seu lado, leva a desejarmos ser semelhantes a Ele. E ao sermos semelhantes a Ele, fazemos as obras que Ele faria. Por outro lado, quando olhamos para esta parábola, também vemos que foram colocados à disposição daqueles homens recursos que eram propriedade do seu Senhor e que eles deviam administrar. Ao longo destes 3 meses nós falámos da administração desses recursos, dos desafios que essa administração nos coloca. A nossa recompensa futura, o tomar parte na felicidade do nosso Senhor, depende do modo como nós gerimos esses recursos. Se gerimos de acordo com os princípios do dono dos recursos ou simplesmente de acordo com a nossa vontade. Toda a Bíblia nos fala da recompensa que Deus tem reservada para aqueles que lhe forem fiéis e fizerem a sua vontade. Escrevendo aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, encontramos um destes textos. Paulo diz: Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Reparaste? E recompensa os que o procuram. Isaías aponta para o futuro, quando Deus dará essa recompensa. Diz ele no capítulo 40 e no verso 10. O Senhor Deus vem aí, cheio de força e pronto para reinar. Traz consigo, como sinal de vitória, o povo que Ele resgatou. E qual é essa recompensa? Perguntas tu. O nosso manual de estudos aponta-nos 2 versos que são mais do que esclarecedores para isso. O primeiro é um verso que nos apresenta 2 situações completamente opostas e que são a realidade daquilo que acontece com aqueles que não aceitam ou aqueles que aceitam a salvação colocada por Deus à nossa disposição. Especialmente porque aceitam Jesus como nosso Salvador pessoal, seu Salvador pessoal. Diz Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6 e no verso 23. Com efeito, o pecado paga-se com a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Se não aceitarmos, teremos a morte eterna. Se aceitarmos, teremos a vida eterna através dessa união com Jesus. Conversando com Nicodemos, o próprio Jesus mostrou o plano da salvação para ele e para cada um de nós.
João relata as palavras do próprio Jesus no capítulo 3 e no verso 16. Diz ele: Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. Este é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Este é o meio para se alcançar o fim, não há outro. Mais tarde, quando dava as últimas instruções aos seus discípulos antes da sua morte, Jesus dá-lhes a garantia do completar da sua missão. Não aqui nesta terra mais, mas nesse lugar onde ele e nós iremos começar essa vida eterna que ele tinha garantido a Nicodemos. Diz ele no capítulo 14 e no verso 2 e 3 do Evangelho de João: Na casa de meu Pai há muitos lugares. Se assim não fosse, ter-vos-ia dito que vou preparar-vos lugar. No verso 3, eu vou à vossa frente para vos preparar lugar. E depois de vos ir preparar um lugar, hei de voltar para vos levar para junto de mim, de modo que estejam onde eu estiver. Que promessa, que garantia extraordinária! Do mesmo modo que estas palavras seriam um conforto e uma esperança para os discípulos, elas devem ser para cada um de nós, enquanto aguardamos o retorno de Jesus para nos levar junto com os discípulos a quem fez esta promessa para esse lugar onde iniciaremos a vida eterna. Que lugar é esse? No penúltimo livro da Bíblia, no penúltimo capítulo 21 do Apocalipse, nós temos uma descrição de como será esta nova Jerusalém, este lugar que Jesus foi preparar e que já Abraão esperava, conforme diz Paulo no verso 10 do capítulo 11 da carta que escreve aos Hebreus. Diz ele: Abraão estava à espera da cidade com bons alicerces, planeada e construída pelo próprio Deus. Para sabermos melhor como será essa cidade, lê o capítulo 21 de Apocalipse. Nós iremos aqui apenas destacar alguns versos da descrição que João faz. Por exemplo, o verso 3 diz algo de extraordinário. Diz ele: ouvi uma voz forte que vinha do lado do trono. Esta é a morada de Deus junto dos homens. Ele habitará com eles e eles serão o seu povo. É este Deus que estará com eles. João diz que ele, Deus, irá morar nesta cidade. O carinho que ele tem pelos habitantes da terra resgatados é tanto que ele colocará o seu trono nessa cidade. Por sua vez, o verso 4 diz-nos que ali não haverá lembrança das coisas que nos causam tristeza aqui nesta terra. Diz ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos e já não mais haverá morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas desapareceram. Mais à frente, no verso 16, João dá-nos as medidas desta cidade. Diz ele no verso 16, a planta da cidade era quadrada, pois tinha tanto de comprimento como de largura. Mediu a cidade com a régua e a cidade tinha 12.000 estádios de comprimento e o mesmo de largura e de altura. Um estádio são cerca de 185 metros. Assim, esta cidade terá cerca de 4.900.000 quilómetros quadrados, sendo que o planeta Terra tem aproximadamente 500 milhões de quilómetros quadrados. Ao longo do estudo deste tema, vimos muitos textos escritos por Paulo. Alguém que, sendo dono de uma mente aguçada, podia ter tido sucesso numa vida dedicada às leis ou à política, mas que deixou tudo de lado para se dedicar a levar o Evangelho a quem não o conhecia. Ao chegar próximo do final da sua vida, ele faz um resumo da mesma e da sua esperança, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo. E diz ele no capítulo 4, no verso 6 a 8. Quanto a mim, chegou a hora de oferecer a minha vida em sacrifício e o tempo da minha morte aproxima-se. No verso 7, lutei pela boa causa, percorri o meu caminho e guardei a fé. E depois no verso 8, só me resta agora receber a merecida recompensa que o Senhor me dará no dia do juízo. Ele é o juiz justo e há de dar-me esta recompensa não só a mim, mas também a todos aqueles que esperam com amor a sua manifestação. Como diz Paulo, a recompensa que ele esperava é a mesma que está à nossa disposição, é a mesma que nos espera, que esperava Abraão, como vimos. Prezado amigo, prezada amiga, ao chegarmos ao final do estudo deste tema, fica a pergunta para cada um de nós. Que tipo de administrador dos recursos que Deus coloca à minha disposição tenho sido?
Que tipo de administrador dos recursos divinos temos sido? Querido Pai, obrigado pelas instruções que nos dás. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo carinho com que nos tratas. Obrigado por aquilo que tens preparado para nós no futuro. Abençoa esta amiga, abençoa este amigo, para que eles possam, animados por Ti, chegar a alcançar esse lugar que o Teu Filho Jesus, e que Tu estás a preparar para cada um de nós. Ajuda-nos, abençoa-nos para lá chegarmos. Em nome de Jesus. Amém. E assim chegamos ao final deste tema, gerir em favor do Mestre. E agora viramos o nosso manual e temos aqui o estudo dos próximos 3 meses. 3 mensagens cósmicas. Esta lição é baseada no capítulo 14, a partir do capítulo 14 de Apocalipse. É um capítulo fantástico, onde Deus tem alguém que voa pelo meio do céu com um evangelho, com uma mensagem para proclamar. E que mensagem é esta? É a mensagem do livro do Apocalipse. Não um livro de terror, não um livro de medo, mas um livro de esperança, porque ele revela o nosso querido Jesus. Encontramos-nos aqui para a semana para começarmos a estudar este tema. Um abraço e até lá.